Sejam muito bem-vindos ao Momento Reco. Eu sou a Germaine e hoje estou aqui com a doutora Camila Reiko. Ela é mãe do Pedrinho, médica ginecologista paulistana e a doutora se mudou recentemente para Indaiatuba, né? Deixo aqui o nosso agradecimento por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Que bom. sou fã da marca. Que bom, a gente fica feliz. Estou aqui há um ano, quase 2 anos, mas definitivo mesmo há 1 ano. E o que que te motivou a vir para Indaiatuba? Na verdade, sempre foi uma vontade em relação à qualidade de vida mesmo, Sim. sair um pouco daquela Do agitação caos. de São Paulo, de trânsito. E Sim. aí, com o nascimento do meu filho, que agora tem 3 anos, acho que foi o estopim, assim, da gente falar: "Ah, não, É, vamos, facilitar a nossa vida para poder ter mais tempo de qualidade com ele também", né. sem dúvida. A gente recebe muitas clientes aqui vindas de São Paulo por conta disso, né? De sair da agitação e ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Mas, doutora, eu te convidei para a gente falar um pouquinho sobre saúde íntima Certo. da mulher, lógico, né? Separei algumas perguntinhas aqui para a Bora. gente conversar sobre esse assunto. Vamos começar então com a pergunta: quais são os cuidados essenciais para a saúde íntima que toda mulher deveria adotar no seu dia a dia? Tem alguma Hum. dica do que a gente tem que ficar mais atenta? Na verdade, o que eu sempre falo para as pacientes é que a saúde, genital, ela começa no cuidado da saúde como um todo, É, né. exato. Então, coisas que afetam a nossa imunidade, estresse, muito dos hábitos de vida, na verdade, eles vão ter um impacto nas doenças que a gente vai apresentar ali na região genital, né. Sim, uhum, Então acho que o cuidado começa com o autocuidado mesmo de uma forma geral, sem dúvida. alimentação, atividade física, controle de estresse, evitar, tabagismo, consumo Uhum, de álcool, tudo isso impacta, né. sim, E aí para além disso vão as medidas de prevenção, então uso de uhum. preservativo é Fundamental. fundamental, É, né, quando a gente quer falar de prevenir infecções. uhum, Eh, os cuidados de higiene, algumas medidas comportamentais, então em relação ao ato sexual, a gente sempre orienta às sim. vezes a higiene pós Pós-relação? relação, tomar Uhum, cuidado com os produtos que usa, né, então sempre olhar ali o rótulo, ver se é alguma coisa adequada para uso na região genital, porque existe um pH uhum. adequado, uma flora Ah, vaginal tá. que protege, às vezes, dependendo do que a gente usa, a gente pode interferir nisso e isso causar alguma doença, né. Sim. Que mais? Acho que no geral é isso, assim. Aham. É, são os cuidados gerais mesmo que a gente tem que ter com o nosso corpo no Como todo, um todo. né. Existem alguns sintomas, assim, mais específicos da região íntima que a gente tem que ficar alerta? Corrimento, essa frequência de alteração da menstruação ou Hã, outros? eu acho que a maioria que tem alguma doença, algum problema relacionado à região genital, vai cursar com dor, então dor é sempre um sintoma que a gente tem que investigar, né. Certo. O surgimento de alguma lesão, então alguma feridinha ali naquela região, Uhum. alteração da secreção, então existe uma secreção que ela é normal, Aham, né, e que ela sim. pode estar aumentada em alguns períodos ali do ciclo, É né, verdade. Uhum. mas existem aquelas secreções que não são, né, na dúvida a gente tem que examinar e É. avaliar direitinho, né. E Uhum. sangramentos também, então sangramentos que fogem do padrão, né, também precisam ser investigados. Perfeito. E qual é a melhor forma de higienizar a região íntima? Os sabonetes, íntimos, né, que vendem no mercado, nas farmácias, eles são realmente essenciais? Essenciais eu diria que não. Então assim, a água funciona muito bem, né, então Uhum. depende de que região que a gente tá querendo falar, né, na verdade. O ideal é Aham. não introduzir nenhum tipo de produto, a gente tem uma flora ali na região vaginal Uhum.
que protege contra a proliferação de micro-organismos que podem causar doenças. Então, quanto menos certo. a gente interferir, né, se não houver algum problema que precisa ser tratado, Uhum. melhor, né? Agora, existem sabonetes íntimos? Existem. E aí a gente Uhum. tem que ver se eles realmente são próprios para a região genital. Tá. Interno, a gente nunca vai usar. Nunca é indicado, né? Externo, e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente usa a palavra neutro como se fosse o bom para todas as situações, né? E Olha quando a gente está só. falando de pH neutro, a gente está falando ali de pH em torno de 7, né? Uhum. E a região da vulva, ela é uma região mais ácida. Então, o Sim. pH, que é o pH natural da região da vulva, é um pH entre 5 e 6. E aí, Perfeito. os sabonetes íntimos, de preferência, tem que ter esse pH entre 5 e 6 para não alterar ali o pH da região vulvar. Isso a gente tem no rótulo do sabonete? Eu Tem, nunca verifiquei. idealmente tem que ter. Olha só. Às vezes está um pouquinho escondido, Em mas letras tem que miúdas. ter, porque tem sabonetes que se dizem íntimos que muitas vezes não tem o pH adequado, ou Aham. que tem muito componente ali de fragrância que coloca na composição. É. Então, quanto menos cheiro tiver, menos, né, produtos que possam causar ali alguma irritação e tiver dentro do pH adequado, melhor, Uhum. né? Essa Aí seria eles podem ser usados sim. a primeira observação, então, né, que a gente Sim. tem que ter. Perfeito. No seu dia a dia, como profissional, quais são as medidas comportamentais? Porque eu sei que abrange muita coisa na questão do climatério. O que as mulheres podem melhorar para que esse ciclo, né, do climatério seja mais ameno, porque já é muito desafiador, né, para a Sim, maioria das mulheres. bastante. Acho que é uma das consultas mais complexas e completas em Nossa, ginecologia é a mulher imagino. nessa fase, né? Bom, primeiro precisa de uma avaliação para ver Uhum, né, a dimensão desses sintomas e se uhum, existe indicação ou contraindicação para uma terapêutica hormonal, por exemplo, certo. né? Mas existem medidas comportamentais que podem ser utilizadas em todos os casos. Então, quando a gente Uhum, está falando em ondas de calor, sim. né, a gente sempre orienta a paciente a, primeiro, usar roupas em camadas, né? Porque às vezes ela sente um calafrio e aí Uhum, depois vem um calorão, né? Então, o controle do corpo na percepção da temperatura fica um pouco alterado. Então, a gente sente frio com mais facilidade e calor com mais facilidade também. aham, Então, usar camadas, né, ajuda nisso, né? Então, deu calorão, tira, deu uhum. calafrio, põe, né? E muitas queixam em relação ao sono também, né? É, Então, tá dormindo, e aí vem aquele calorão à noite, e eu aí escuto muito sobre isso, o calorão mais à à noite, né? noite isso atrapalha o sono, e aí o sono que tá ruim piora a irritabilidade, enfim. Exatamente. E aí a gente orienta o uso de tecidos leves, né? Uhum. Então, tecidos, aquela malha Microfibra, mais fria, é, que ajuda a dar essa percepção de frescor, assim, né? exatamente. É uma medida que pode ajudar. E aí, de estilo de vida também vai entrar É, alimentação, aí a gente atividade volta lá física, no comecinho. que serve para tudo. É, o É, autocuidado. isso, e aí evitar álcool, entra tudo aquilo que eu falei de estilo de vida de autocuidado, entra nessa fase também e ajuda, Aham, mas de sim, medidas mais práticas, assim, é isso. Então, tá. o tecido mais frio, usar camadas, Uhum, para quem tem disponível ar-condicionado, ventilador à noite também ajuda, né? E perfeito. aí, se são Aham, sintomas mais relacionados à região genital, evitar coisas irritativas ali, né? sim. Porque já Aham, às vezes existe uma sensação de ressecamento, um uhum, desconforto na hora da relação sexual. Então a gente dispõe de lubrificantes, hidratantes, coisas que podem ajudar também esses sintomas mais específicos. é, perfeito. Nós temos aqui na nossa loja, aliás, a Reco trabalha com as calcinhas absorventes, short doll absorventes, né? A doutora conhece. E a gente indica muito para as nossas clientes que têm essas alterações de fluxos, ou até mesmo as meninas mais jovens, né, que têm uma certa irregularidade, Uhum. né? A
doutora recomenda esse uso dessas peças? Eu acho que em algumas situações elas trazem benefícios sim, né? Certo. Então a gente tem pacientes que têm um fluxo menstrual ali, dias de menstruação, né, um pouquinho mais prolongados. Uhum. E às vezes o uso do absorvente comum pode irritar ali a região, né? É, às vezes causar uma dermatite de contato. Então, para essas pacientes, o uso dessas calcinhas, que muitas vezes são mais respiráveis, que não tem o plástico ali que vai Ah, irritar, sim. acaba ajudando muito, E evita né? também E alguns funciona processos bem. alérgicos É, eu também sei, na porque eu pele, sou né? essa mulher. Aham. E para mim funcionou muito bem. Então, quando eu vejo uma paciente que às vezes tem a mesma queixa, ou Uhum. que você pega ali na urgência e tá com uma irritação e você vê que pode ser disso, a É, calcinha pode ajudar, sim. perfeito, que ótimo. Doutora, agora voltando um pouquinho para os tecidos, né? Aliás, voltando não, indo um pouquinho para os tecidos. A Reco, ela é a primeira marca brasileira de lingeries a adotar a tecnologia de polihigiene nas calcinhas. Então, em todas as calcinhas, inclusive nas de renda, o que transforma essa calcinha numa calcinha anti-odor, 100% sustentável, melhora a respirabilidade dessa peça. E nós temos também as calcinhas de algodão, né? As Uhum. famosas e que todo mundo indica. Essa indicação vale apenas para calcinhas de algodão mesmo, ou nós podemos utilizar essas calcinhas com essa tecnologia? Vamos lá. Existe o que a gente tem de evidência científica, e aí eu já vou antecipar que evidência científica em relação ao tipo de tecido Uhum, não existe, assim, de que vai ter benefício ou malefício em relação a um tipo de tecido específico, né? perfeito. Mas pensando em o que é plausível do ponto de vista biológico, né? O que faz sentido quando a gente está falando de proliferação de micro-organismos, de Uhum, saúde íntima, quanto mais respirável, melhor, né? E perfeito. aí a ideia da calcinha de algodão é essa, É. né? É ser Uhum, mais respirável. Então, se a gente tem tecidos que são mais respiráveis, a perfeito. gente diminuiria aí o, a umidade, né? E a Aham, temperatura, que são coisas que levam geralmente aumento de proliferação de micro-organismos, né? Então, aham, uma região quente e úmida fica perfeita. favorece, É. né? Então, se a gente está falando aí de evitar doenças, evitar infecções, faz sentido que Tá, seja respirável. Mas falar perfeito. assim, existe um estudo científico que estudou o uso da calcinha de algodão e Nossa, viu que tinha menos, isso eu pelo menos não encontrei até agora. entendi. Então, vale a pena, assim, realmente pesquisar a respeito, quem vai adquirir, e fazer essa comparação, né, entre o Isso. algodão e também calcinhas mais com essa tecnologia, Uhum. né, que são certificadas. Existe uma frequência para trocar calcinha? Isso é muito pessoal. É, Então, depende, a gente orienta que não fique ali com a umidade ali, né? Então, igual quando vai para as férias e aí usa o uhum, biquíni, fica muito tempo com o biquíni molhado ali, isso às vezes propicia quadros de olha, candidias e não é incomum a é, gente ver, né? Voltou até das em férias. criança, né, é bom a gente ficar em alerta também. Então é mais no sentido de evitar ali aquela umidade local, aquela proliferação ali de micro-organismos. Então, Uhum. mas aí a quantidade de troca é muito pessoal. A paciente que não tem ali uma questão de secreção vaginal, ela pode ficar o dia inteiro com a mesma calcinha que não vai ter grandes problemas. Interessante. E você indica, essa lavagem da calcinha, de que forma que a gente deve fazer? Eh, Tem um sabonete específico? Não tem? De preferência aí vai entrar os sabonetes neutros, né? Então, quanto Aham. menos fragrância, evitar o uso de Ah, é amaciantes, verdade. evitar deixar a calcinha Uhum. de molho muito tempo, né? Então, que Uhum. ali também pode proliferar e aí isso você não conseguir tirar da forma adequada depois. Ela tem que secar
num ambiente ventilado, de preferência, Aham. né, exposta ao sol ali, então evitar deixar a calcinha pendurada no No banheiro, banheiro. com aquela umidade que fica demorando muito para secar, e aí às vezes é uma causa ali de proliferação de Claro. micro-organismos ali. Uhum. É, e é isso, assim, tem recomendações que de repente Passar o passar as ferro. calcinhas, Uhum. mas isso daí entra naquilo, né? Talvez a gente Tá. recomende mais porque faça sentido, não porque a gente É. estudou que isso Tem essa reduz. comprovação, né? Exato. Perfeito. Eu separei aqui algumas perguntinhas para a gente brincar aqui com mito ou verdade. Ótimo. Dormir sem calcinha realmente faz bem para a saúde íntima? Vamos lá, de novo. Pode Comprova comentar. é, acho que nenhum estudo avaliou as pacientes que dormiam sem Olha calcinha e as só, que não dormiam, é porque a mas gente. principalmente naquelas pacientes que têm queixas recorrentes, né? Então a gente tem pacientes que têm candidíase de repetição ou que têm Aham, corrimentos de repetição que são associados à alteração da flora, ali, uma desbiose vaginal. Para uhum. essas pacientes a gente dá todas essas recomendações, né? Ah, E entendi. aí a ideia de dormir sem calcinha é de novo pela respirabilidade, de evitar a Aham, umidade, então faz sentido, sim, mas não foi uma algo que foi orientação. comprovado cientificamente. Perfeito. Usar protetor diário com frequência pode causar infecção? Aí tem uma vírgula, né? É. Depende que tipo de protetor diário. Daí, para isso, a gente tem estudos, né? Então, o protetor diário que é respirável, Uhum. ele leva a uma menor proliferação ali de micro-organismos. E aí Tá, parece não ter impacto na saúde íntima em relação ao não uso, tá? certo. Então, se for usar, a gente fala para de preferência não usar, Uhum. né? Quanto menos coisa tiver ali, melhor, que possa causar uma irritação, que possa abafar ali a região. Mas se for usar, que seja um protetor respirável, que já Perfeito. existe, né? Outra perguntinha que é bem claro a resposta, mas vamos lá. A menstruação, ela pode ser atrasada ou adiantada pelo estresse emocional? Com certeza. É muito comum a gente ver. Então, todo o nosso, o nosso ciclo menstrual, ele é muito caprichoso, né? Ele é Aham, falo que é uma orquestra, assim, hormonal, que tudo tem é que ir verdade. direitinho Tudo para que aquilo fique regular. harmônico, né? Exato. E muitas vezes o estresse, privação de sono, Aham, podem alterar com certeza o ciclo. é. As duchas íntimas, que é aquela lavagem interna na vagina, são recomendadas para a higiene íntima? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mito, muito mito. Muito mito, não, na verdade, jamais façam isso, porque acaba com a flora, né? A gente tem uma Sim. flora rica em lactobacilos Uhum. que mantém ali o ambiente é, com pH adequado, que impede a proliferação de micro-organismos. Então, Aham. quando a gente lava isso, a gente tira toda a nossa Toda a proteção. proteção. Então, jamais. Ducha íntima, jamais. Maravilha. Olha, de perguntas aqui relacionadas à saúde íntima, eu finalizei. Eu vou deixar já o nosso agradecimento Eu por que você vir agradeço. tomar um cappuccino com a gente. A gente escolheu um Uma cappuccino, delícia. né? Aham. E depois a gente vai deixar seu contato também, tá, Ótimo. doutora? Você está atendendo em São Paulo também? Ou só em Indaiatuba Mudei agora? definitivo para Indaiatuba, tô atendendo só Totalmente aqui. perfeito. Aí depois a gente deixa o seu contato. E agora uma pergunta mais pessoal, tá? Qual sua dica de bem-estar? Qual hábito você pratica no seu dia a dia para ter mais plenitude, né? Digamos, para viver a vida com mais paz? Olha, eu vou dizer que Cada um tem o mãe de seu. uma criança de 3 anos e na correria, a gente É, tem que também a gente sabe o que é o ideal, mas a gente entende também as limitações do contexto, né? Mas eu acho que é sim. algo que funciona para mim, eu acho que funciona para muita gente, é incluir uma rotina de atividade física. Ah, realmente. É o que tem mais, assim, não tem remédio, não tem nada Uhum. que traga tantos benefícios do ponto de vista de prevenção, de tratamento,
quanto uma rotina de exercícios E físicos. melhora toda a parte hormonal também, né? Principalmente para Hormonal, nós dá mais mulheres. disposição para a gente encarar É, ali a correria do dia a dia, dá é mais bom para a prazer saúde na vida, né? mental, é para tudo, né? Prevenção de Aham, doenças, né? Então a gente sabe exato. que muitas doenças estão associadas ao sedentarismo. Então Uhum. é isso, atividade física acho que é a base, né? É o necessário, realmente, Uhum. né? E agora, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, qual roupa você prefere dormir? Qual o seu estilo de pijama? Mostra pra gente. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Momento Reco.